Vamos ler o tema que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E eu vou pedir, com a autorização do pastor, que você fique de pé. Não sei se vão projetar ali, mas que você fique de pé agora no momento em que nós vamos ler, a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 3, o tema está lá no versículo 14, mas eu quero ler com você do versículo 12 até ao 14. Depois eu vou pedir para você, quando você se sentar, para que você não feche a sua Bíblia, porque nós vamos manusear a palavra hoje, Por isso que eu perguntei ao pastor Sérgio: pastor, eu posso pregar de Gênesis a Apocalipse? Ele falou: pode. Eu falei: então tá bom, então glória a Deus por isso, amém? Todos encontraram aí o versículo 12? Colossenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim, olha: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos, na minha Bíblia está de caridade, mas em outras versões de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Sente, e se você puder, glorifique o nome do Senhor. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. O versículo 12, ele começa com um verbo, e o verbo está ali no imperativo, revesti-vos, E revestir significa de você se vestir novamente. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Olha, você precisa mudar as suas vestes. Você precisa mudar o seu caráter. Você precisa mudar a sua atitude. Então, quando ele usa esse verbo, revesti-vos, ele está dizendo, olha, precisamos mudar as nossas atitudes. E ele diz assim, olha, pois como eleitos de Deus. O que significa como eleitos de Deus? Ele está dizendo assim, olha, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então, quando ele diz eleito aqui, ele diz assim, olha, vocês fazem parte de uma nação que foi eleita. Aleluia! Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7 e 8, ele diz assim, olha, o Senhor diz, eu vos escolhi, não foi porque vocês eram numerosos, não, pelo contrário, porque vocês eram em tamanho menor, mas eu vos escolhi porque eu os amei. Então, pastor Sérgio, o tema amor, ele é muito vasto, mas eu quero começar já falando lá do início, porque Deus disse assim, olha, eu vos escolhi porque eu os amo. E a Bíblia diz que nós fazemos parte de uma descendência, a descendência de Abraão.
Ora, se nós fazemos parte de uma descendência, e a descendência de Abraão passou por tudo que passou, lá em Gênesis, em Êxodo, em Números, Levíticos, nós fazemos parte dessa geração. Nós fazemos parte de um povo escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz assim, olha, vocês foram escolhidos pelo meu amor. Então cada um de nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos amou primeiro. Você está entendendo? Então, não foi Moisés que amou a Deus. Não foi Abraão que amou a Deus. Mas foi o Senhor que os amou primeiro. E conosco não tem sido diferente, queridos. E eu quero chamar a tua atenção que ele diz assim, olha, santos. Então ele diz, olha, pois como eleitos de Deus, eleitos porque o Senhor nos amou antes. Aí ele coloca santos e amados. E quando ele diz santos, ele diz assim, olha, porque vocês são separados. E a palavra separado nesse contexto, queridos, é muito mais do que a gente está pensando. Porque separados, ele está dizendo assim, olha, vocês não têm mais pacto com aquilo que está lá fora. Eu vou adiantar um pouquinho. Lá em Êxodo 20, estão os 10 mandamentos. E lá diz assim, olha, não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Não cobiçará o que é do próximo, você vai honrar o teu pai e a tua mãe, né? Eu gostei muito desse último louvor, que no início ele diz assim, olha, não farás e não adorarás um Deus que não seja eu. Então, lá na lei, o Senhor está dizendo assim, olha, não faça isso, não pode isso, não matarás, não roubarás, blá, blá, blá. Tudo isso ele fala. Mas quando ele diz assim, santo, ele está dizendo assim, olha, você não pode praticar essas coisas. E por causa de quê, pastor Júlio? Por causa do amor. Porque quem ama, não mata. Quem ama, não maltrata. Quem ama, cuida. Quem ama, tem atenção. Você está entendendo o que o Senhor está falando contigo hoje? Então, o Senhor, ele não está inventando nada. Ele está dizendo assim, olha, se você é santo, você tem que ser separado do mundo. Se você é separado, então você entra num negócio chamado obediência. E ele diz assim, ó, santos e amados. Então você tem que ser separado e você vai ser amado por ele. Agora, olha quantas virtudes tem no versículo 12. Eu vou ler aqui rapidinho para você. Olha as virtudes, né? Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, né? Aí lá no 13 ele diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoando-os. Então suportar, perdoar, né? Humildade, misericórdia, tudo isso são virtudes que o Senhor está apresentando para você. É um congresso de casais, queridos. Mas o segundo mandamento é, olha, amar o teu próximo como a ti. A sua esposa é o que sua? Além de ser sua esposa, é o teu próximo. O teu marido é o que seu? Além de ser teu marido, ele é o teu próximo. Então, como é que você pode ir contra o mandamento que o Senhor deixou para cada um de nós? Eu estou trazendo essa mensagem para você entender. Você podia estar falando, pastor, isso aí não é para casais. Não, é sim. Porque o teu marido e a tua esposa, eles são teu próximo. Eles são seres humanos. Né? Então, tudo isso aqui são virtudes que o Senhor determinou para cada um de nós. Né? Ah, mas o meu marido tem defeitos, a minha esposa tem defeitos, sim. Mas ele diz assim, ó, suportando-vos. Então ele está dizendo assim, ó, suportar é naquele momento assim, ó, difícil, você está lado a lado. Até o homem diz isso, né?
Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, né? Na prosperidade, na pobreza, no desemprego. Então a gente tem que estar, ó, ombro a ombro, lado a lado, braço de braço. Aleluia! Ele pisou no seu pé, te magoou. Olha o que ele diz aqui, olha. Perdoe. Olha que coisa linda que o Senhor está deixando aqui para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não ia entrar num contexto histórico, porque eu quero falar bem desse tema chamado amor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A igreja, lá em Colossos, ela estava sofrendo muito. Por quê? Porque pessoas estavam pregando heresias contra a palavra do Senhor. Então, o que estava acontecendo? Quando Paulo manda a carta para Colossos, ele está dizendo assim, olha, vocês precisam mudar. Vocês precisam suportar um ao outro. Você precisa perdoar um ao outro. Você precisa ser benigno. Você precisa ser longânimo. O que significa isso? Olha, longo ânimo. Você poderia dizer assim, pastor, se fosse algum tempo atrás, eu já tinha chutado o pau da barraca. Mas agora você tem a virtude de Deus na tua vida. Longo ânimo. Então, quando as coisas parecem que vão explodir, você está a ponto de explodir, você tem que colocar teu joelho no chão e pedir, Senhor, dá-me paciência. O que o Salmo 40 diz? Esperei com paciência no Senhor. Então, se as coisas estão difíceis, as coisas não estão andando bem, nós precisamos perseverar com paciência. Isso é uma essência, é uma virtude que o Senhor nos deu. Precisa ser só para o casal? Não. Para o homem e a mulher, o solteiro também. Aleluia. Agora, quando ele diz assim, olha, deixa eu continuar aqui para você. Aí ele fala assim, ó, e sobre tudo isto, revestivos de amor. Quando ele usa a expressão, sobre tudo isso, ele está dizendo assim, olha, acima de todas estas coisas, humildade, perdão, suportar, né? Ele está dizendo assim, olha, acima de tudo, você tem que se vestir do amor. Sabe por quê, queridos? Eu posso descer aqui, né, pastor? Olha aqui. Eu vou pedir o pastor que venha aqui. O irmão pode vir aqui também, por favor? Olha para mim aqui, queridos. Olha aqui, fica aqui do meu lado, amado. Um de cada lado. Olha aqui, olha. Longanimidade e misericórdia. Certo? Duas virtudes, sim ou não? Eu sou o amor. Se o amor não tiver no meio disso, dessas virtudes, nada vai adiantar. Sabe o que vai acontecer? Tu imagina um corpo com todos os nossos ligamentos, né? Se você levanta a tua perna, significa que tem um ligamento ligando o teu cérebro à tua perna. Imagine todos os ligamentos do seu corpo morto. Sabe o que vai acontecer? O corpo vai cair, vai ser morto, e essas virtudes aqui serão mortas também. Então, o amor, eu só chamei eles dois, mas eu queria chamar mais gente. Chega mais para cá, por favor. O amor é o cinto que amarra todas as virtudes. E para uma família estar, muito obrigado, estar de pé, o amor tem que prevalecer dentro de um lar. Você pode aplaudir ao Senhor? Você está com a sua Bíblia aberta? Então, por favor, vamos lá em João 15. Aleluia. Vamos dar um pulinho lá em João 15. João capítulo 15. Aleluia.
Você achou? Não precisa ficar de pé, leia aí sentado mesmo. Olha o versículo 12. Ou melhor, vamos ler o versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós. Permanecei no meu. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso porque a minha alegria permaneça, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Vou repetir, seja completa. Vou repetir, seja completa. Agora olha o versículo 12, queridos, por favor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Versículo 17, vamos pular. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando chegamos no capítulo 15 de João, Jesus já disse que ele era o pão da vida, que ele era a ressurreição. E aqui no versículo 15, ele está dizendo que ele é a videira. Pastor Júlio, o que videira tem a ver com o amor? Você já vai entender. Eu não vou entrar nessa seara porque não é o tema da mensagem, mas você vai entender e eu preciso te explicar isso rapidamente. Videira lá no Antigo Testamento simbolizava o povo de Israel. Mas o povo de Israel, durante toda a sua trajetória, pastor Eliana, ele fracassou. Sabe por quê? Porque ele era humano. Então o povo de Israel, ele fracassa. Mas ele era chamado de videira no Velho Testamento. No Novo Testamento, a videira agora chama-se Jesus Cristo. Por isso que no início aqui, no versículo 1, ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Então ele está dizendo assim, agora eu sou a videira verdadeira. Se você continuar lendo o versículo 2, 3, 4, aí você vai ver assim, olha, que a videira, o galho que não está na videira e não dá frutos, ela não serve para nada. Por isso que ele usa o verbo ali, no versículo 9 e no versículo 10, ele diz assim, olha, permanecei. O que ele está dizendo assim, olha, se você permanecer nos meus mandamentos, ou seja, se você permanecer em mim, que sou a videira verdadeira, eu quero te dizer que tudo se fará alegria na tua vida. A porta fechou, mas você está na videira verdadeira. O filho ficou enfermo, mas você está na videira verdadeira. Aleluia! Ora, as coisas estão difíceis, está tudo apertado, mas você está na videira verdadeira. O inimigo se levantou, está se levantando dentro da tua casa, com teu filho, com teu marido, ou na escola, não importa, na faculdade, ou no trabalho, mas eu quero te dizer que você está na videira verdadeira nessa noite. Então, por isso que ele diz assim, olha, se você permanecer nos meus mandamentos, se guardar os meus mandamentos, se permanecerem no meu amor, ele está dizendo aqui no versículo 10, aleluia, a alegria será completa. Você está entendendo o que o Senhor está falando contigo hoje? Aí ele diz no versículo 12, olha,
o mandamento é este. Queridos, olha só. Ele não está dizendo assim, olha, a solicitação é este. Ele não está dizendo assim, olha, o pedido é esse. Ele não está falando assim, olha, por favor, gente, meus discípulos, por favor. Ele não está falando isso. Jesus está dando um tom ali, bem enérgico, para que os seus discípulos naquele dia e hoje nós aqui, venhamos entender que é um mandamento dele. Então, quando ele diz assim, olha, versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos. O Senhor está falando aqui neste lugar para muitos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Tu está entendendo? Porque eu usei essa figura aqui junto com meus dois amigos, que o amor, ele abraça tudo. Você está entendendo? Porque ele está dizendo assim, olha, vocês têm que amar uns aos outros. Deixa eu te explicar uma coisa. Pega a tua Bíblia, eu sei que está aberta. Vira 2 ou 3 folhas, assim, ó, para trás. Capítulo 13. Capítulo 13 de João. Versículo 34. Olha o que está escrito aí no versículo 34 do capítulo 13. Um novo mandamento vos dou. Olha só. Um novo, vou repetir, mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Lê o versículo 1 do capítulo 13, eu vou ler para ti. Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia, olha o verbo, amado. Vou repetir, olha o verbo. Amado os seus. Esses seus chama-se os discípulos e o seu povo, que estavam no mundo, os gentios. Amou-os até... Se você é discípulo de Jesus, preste atenção aqui, por favor. E Jesus... ele está dizendo assim, olha, deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender o contexto. Do capítulo 13 de João ao capítulo 17, Jesus, ele não fala mais com o povo, com as multidões. Acabou o ministério público dele, pastor Sérgio. Pastor Liliana, acabou o ministério de Jesus público. Agora, o ministério dele é só ali com os seus discípulos. Do 13 ao 17, a conversa é mais no miudinho, é mais no chegado, é olho no olho. Tu não entendeu, né? O Senhor está falando contigo frente a frente nessa noite. O negócio é particular com você, querido. Não é mais para grandes multidões. É para você entender que Ele te ama e que Ele vai fazer tudo na tua vida nesta noite. Ora, então, queridos, o texto diz que era antes da Páscoa. Olha só. E diz aí no primeiro versículo que Jesus sabia que já estava chegando a sua hora. Qual é a hora? Da morte de cruz. Jesus sabia. Era a noite anterior da Páscoa.
Então ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que o momento dele estava acabando. Então ele para o ministério dele público e começa a ter uma conversa só com os seus discípulos. E diz o texto assim, olha, Jesus, sabendo que haveria de sair deste mundo e ir voltar para o Pai, diz o texto, que ele os amou até o fim. Por que, pastor Júlio, que diz o texto que ele os amou até o fim? Sabe por quê? Porque agora ele está só com 12 discípulos. Lá em Mateus 6,66, os outros discípulos já tinham, abandonado Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, vou abrir um outro parênteses. Discípulo é aquele que está em constante aprendizado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todos nós somos discípulos de Jesus. Por mais que você ache que você é teólogo, que você é isso, que é aquilo, estudioso, é o Papa, é isso e aquilo, você continua sendo discípulo de Jesus. Porque você está em constante aprendizado. Glória a Deus. Então hoje, ou melhor, naquele dia, Jesus estava só com seus 12 discípulos. E quando o texto diz que ele estaria até o fim, é porque ele sabia que os discípulos iriam abandoná-lo. Ele sabia que Judas iria atraí-lo. Ele sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Mas mesmo assim, ele ficou até o final com seus discípulos. Mesmo assim, ele ficou até o final com os seus discípulos. Mesmo assim, ele ficou até o final com os seus discípulos. Eu vou melhorar para você entender. Cadê os discípulos de Jesus que estão aqui nessa noite? Então glorifica o nome do Senhor, porque Ele está contigo até a consumação dos séculos. Ele vai estar com você, querido. Ora, então os discípulos se perguntam assim, peraí, se ele está dizendo que vai embora, se ele está dizendo que ele vai partir, como é que ele está dizendo que ele vai ficar com a gente até o final? Se você ler o texto, depois você lê em casa, você vai ver que Jesus celebra a Santa Ceia, né? E naquele tempo, era uma cultura do povo, que se eu naquele tempo, convidasse o pastor Sérgio para almoçar ou jantar na minha casa, aleluia, uma das coisas que acontecia, é que tinha um serviçal, um escravo, para lavar os pés dele. E tu sabe o que aconteceu nesse dia da Santa Ceia? Só estavam quem? Jesus e os seus? Tinha serviçal? Não, não tinha. Agora, em cima de uma mesa, pastor Sérgio, tinha uma bacia, uma toalha e um cântaro com água. Esses 3 utensílios acusavam os discípulos, mas eles se achavam os caras para não poder lavar o pé um do outro. Você está entendendo? Eles se achavam, não, mas eu sou discípulo. Como é que eu vou lavar o pé de Pedro? Como é que eu vou lavar o pé de João? Eu sou discípulo. Não sou discípulo? Não. E vou virar até de costa para os utensílios. Aí o que Jesus faz, hein? Sabe o que diz o texto? Que Jesus tira a sua roupa, cinge-se com uma toalha, pega o cântaro e enche a bacia d'água. Vou descer. E Jesus se prostra de joelhos e começa a lavar o pé dos discípulos. Aleluia!
Arabaxe canta arabassuriana. Arabaxe canta arabassuriana naia. Ei, o Senhor está dizendo assim, olha, isso é um ato de humildade, mas é um ato de amor também pelo meu próximo. Às vezes sabemos que tem alguém, nosso vizinho. Eu não estou falando de crente não, hein? Eu estou falando de nosso vizinho. Que às vezes está ali, mora do teu lado, passando fome. Mas tu não dá 1 quilo de arroz para ele. Cadê o amor do teu coração? Será que eu e você teríamos coragem de chegar lá e tratar uma ferida aberta na casa do seu vizinho porque ele está doente? Sabe por que eu gosto do silêncio, pastor Sérgio? É porque o silêncio, o pessoal está falando assim, meu Deus, isso é verdade. Eu gosto. Eu não vim aqui arrancar glória de ninguém, eu vim aqui para falar a verdade. Eu estou a semana toda orando, falando com Deus, a pastora Eliana sabe disso. Eu passei a semana inteirinha conversando com o Espírito Santo de Deus. E eu falava, Senhor, é para casais. Ele falou assim, mas o que eu quero falar é para todo mundo, serve para os casais também. Cadê o amor? Hã? Não vou lavar a roupa dele não, porque ontem ele me falou assim desse jeito com ele. Tu não vai lavar a roupa dele só por causa disso. Porque ontem ele chegou atribulado do serviço dele, com a cabeça desse tamanho, e às vezes não te deu nem um beijo, foi, é? Oh, meu Deus, olha o silêncio, que coisa boa. Aí eu pergunto, cadê o cinto? Chamado amor, para você chegar lá assim. Se ele chegou e não te deu nenhum beijo, mas você vai lá e dá um beijo nele e diz, amor, eu te amo muito. Sabe o que você acabou de fazer? Derrubar por terra uma muralha que Satanás tentou colocar no meio do teu casamento. Então Jesus lava os pés dos discípulos. E ele diz assim, olha, aí a gente já conhece a história, né? Que Pedro, que isso, Jesus vai lavar meu pé? Ah, não é o contexto do que eu quero falar aqui. Porque essa lavagem era esse banho, esse lavar de pés, na verdade, era um ato espiritual que Jesus estava falando. Aleluia! Ele está dizendo assim, olha, precisamos nos limpar, porque não fazemos parte desse mundo. Não podemos nos contaminar, porque não fazemos parte desse mundo. Você está entendendo? Por isso que ele diz assim no versículo 34, né? Aí depois tem a ceia, né? E perguntam para ele, Jesus, ele diz, um de vós irá me trair. Aí Pedro fala assim, João, pergunta para ele aí, quem é? Porque diz o texto que João estava deitado com sua cabeça no peito de Jesus, do lado esquerdo, tá certo? Porque naquele tempo, quando se ia comer, na verdade não se sentava como nós sentamos. Deitava-se e comia-se com a mão direita, tá certo? Ok? Então João estava onde? Deitado do lado esquerdo, porque Jesus estava comendo com a mão direita, sim ou não? Sim. Aleluia, glória a Deus. Presta atenção. Eu vou provar para você que Jesus nunca vai desistir de você. Vou te provar agora. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Jesus estava deitado, né? Que eles comiam deitado. E comia-se com a mão direita. João deitado do lado esquerdo com a cabeça no peito de Jesus. Sim ou não? Aí o que Jesus responde? Aquele que eu molhar o pão, o bocado, né? E der para ele comer. Presta atenção. O que Jesus fez? Molhou o bocado e deu para quem? Para Judas. Sim ou não? Não foi Judas que traiu? Ora, se João estava do lado esquerdo e
ele deu com a mão direita para Judas, Judas estava onde? Do lado direito de Jesus. Você não entendeu, né? Jesus, sabendo que Judas iria traí-lo, poderia ter colocado ele para sentar lá do outro lado da mesa. Mas colocou ele do lado dele. Colocou Judas do lado dele, dizendo assim: Judas, olha, eu sei que tu vai me trair, mas ainda te coloco do meu lado direito para te dar uma oportunidade, porque eu te amo e eu não vou desistir de você. Aos 44 do segundo tempo, Jesus ainda deu uma oportunidade para Judas, que estava do lado direito. Sabe onde Pedro estava? Do outro lado da mesa. Porque ele diz assim: olha, pergunta aí para o mestre. Quem de nós, se ele estivesse na mesma mesa que Jesus, ele não precisava pedir para João perguntar para Jesus. Então Pedro, Tiago e João eram os discípulos que mais andavam com Jesus, sim ou não? E Jesus botou Pedro lá do outro lado. Você está entendendo? E botou quem do lado dele? Do lado direito? Judas. Sabe por quê? Porque Jesus ainda nos 44 do segundo tempo não tinha desistido de Judas. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que para nós que somos pecadores, Jesus ainda vai continuar lutando por nós. Ele não vai nos abandonar. Ele vai dizer para mim e para você assim: olha, eu não amo o pecado, mas eu amo você, pecador. Tu está entendendo o que Deus está falando conosco? Aí depois dessa conversa toda, quando os discípulos entendem e ficam desesperados, sabendo que ele vai partir para o Pai, que ele não vai estar mais no meio deles, por isso que ele trata os discípulos de filhinhos. No versículo 34 ele diz assim: olha, mas um mandamento novo eu vos deixo, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Quando ele diz assim, olha, como eu vos amei, ele está dizendo assim, ó, eu sou o primeiro a dar o exemplo. É muito fácil você dizer assim: agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É bom, né? Usar as palavras de Paulo. Oh, maravilha! Eu quero ver ter o caráter de Cristo. Eu quero ver você seguir o exemplo dele. Ah, Deus, isso é bom demais. Sabe por quê, querido? Se você não amar o teu próximo como a você mesmo, você não ama Cristo. Opa, tá cedo, né? Até 11h30, né? Não cheguei nem na metade ainda. Então, se você não ama o teu próximo como a ti mesmo, e ele diz que o mandamento é uma determinação, é uma ordem, ele não está fazendo um pedido para você, e você não ama o teu próximo como a ti mesmo, você não ama Cristo. E eu vou ter que te dar uma péssima notícia: você não está indo para o céu. Tu já imaginou um negócio desse? Olha o silêncio, pastor Sérgio. O novo mandamento não foi para quebrar a lei. Os 10 mandamentos. O novo mandamento não é um 12º, um 11º mandamento. Não. Ele está dizendo assim, olha, é um novo mandamento para que vocês possam seguir a lei, porque Jesus, ele seguiu a lei. Ele não veio para quebrar, para destruir, para acabar a lei. Aleluia! Ele veio e cumpriu a lei. Ora, precisamos ter o caráter de Cristo. Aí ele diz assim, olha, preste atenção nisso. Oh, meu Deus, isso é bom demais. Ele diz assim, olha, não se preocupem, eu estou indo para o Pai, mas o Pai já preparou alguém
que vai ficar com vós. Aí ele usa um apóstolo e diz, é o Consolador. É aquele que vai interceder por vocês com gemidos inexprimíveis. Ele vai interceder, ele vai tomar conta, ele vai cuidar de vocês. E o nome dele chama-se Espírito Santo. Pastor Júlio, por que tu está falando do Espírito Santo? Abra sua Bíblia em Romanos, por favor. Oh, meu Deus. Eu vou te dizer por que eu estou falando do Espírito Santo. Romanos capítulo 5. A gente nem manuseou muito a Bíblia, né? Achamos aí Romanos 5? Agora vamos ler o versículo 5, por favor. Eu vou ler para você. Olha que coisa linda. E a esperança não traz confusão. Vírgula. Porquanto o amor, eu vou repetir. O amor de Deus, eu vou repetir. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que foi. Eu vou pedir para você, aplauda o Senhor, por favor. Então o Espírito Santo, além de ser o nosso Consolador, além de ser aquele que vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, vai cuidar de nós, ele ainda vai colocar no teu coração, o amor de quem? De Deus Pai. Tu está entendendo por que é um pecado que não tem misericórdia e a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então o Senhor está dizendo aqui, olha, eu vou embora, mas vou deixar o Espírito Santo, que é ele que vai colocar o amor de Deus, do meu Pai, no coração de vós. É ele que vai colocar essa maior virtude. É ele que vai colocar esse cinto que vai amarrar as outras virtudes. E você vai amar o teu esposo vai te amar, seja em qualquer possibilidade, seja em qualquer momento, na alegria, na tristeza, na angústia, seja no que for. Mas você vai cantar o hino da vitória junto com a tua família? Você vai. Você está entendendo? É tudo ligadinho, né? Não é assim? Eu vou terminar. Abra aí na sua Bíblia. João 3. Por isso a presença do Espírito Santo tem que estar na tua casa. Tem que estar na tua vida. Tem que estar na vida do teu filho, tem que estar na vida do teu marido, da tua esposa. Ou a presença do Espírito Santo tem que estar presente nos teus negócios, tem que estar presente na tua saúde, tem que estar presente no teu coração, tem que estar presente na tua vida. Sabe por quê? Porque é Ele que coloca o amor de Deus na tua vida. João capítulo 3. Achamos aí o capítulo 3? É um versículo muito conhecido. O 16 diz assim, olha. Porque Deus amou o mundo. Eu vou repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vou repetir. Que deu o seu Filho unigênito. Para que vou repetir, aquele que nele crê, eu vou dizer, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aplaude a Ele bem forte, queridos.
esse, queridos? Que amor é esse? Aleluia! É um amor imutável. Deixa eu te dizer, eu já falei aqui, olha, Deus já te amou antes de você nascer. Nós não vamos lá em Efésios 1:4, você vai lá em casa. Mas lá diz que Ele te amou antes da fundação do mundo. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, antes mesmo de tudo acontecer, Ele já te amava. Antes mesmo de você se formar dentro do ventre da sua mãe, Ele já te amava. Aleluia! Antes mesmo do seu pai e a sua mãe, com aquela grande alegria em saber que você estava no ventre dela, né? Porque é uma alegria quando a gente sabe que a nossa esposa, né? Está grávida, eu vou ser papai, vai ser mamãe, é uma alegria para todo mundo, a família toda faz festa. Ei, vamos fazer chá de fralda, chá de bebê e não sei o quê, papapá. Mas enquanto está ali no início, ninguém sabe o nome, né? Fica só naquele negócio. Se for menina, vai ser Eliana. Se for menino, vai ser Júlio. Para a gente se conhecer e estar ali na refúgio fazendo a obra do Senhor. Repara não, gente, sou apaixonado, viu? Sou assim mesmo. Então, antes do seu nome ser escolhido, Ele já te amava. Antes de você começar a se formar, antes do seu coração bater, antes de você vir ao mundo e dar aquele primeiro grito que a criança dá, Ele já te amava. Ora, mas Ele conhece você. Ele sabe onde você mora, conhece a sua identidade. Né? O último censo mundial, somos mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. E olha que caprichosidade de Deus. Cada um de nós temos um DNA diferente. Ele falou assim, eu vou colocar diferente só para provar que eu te conheço. Eu conheço você, eu conheço você, eu conheço você, eu conheço você, eu conheço todo mundo. Então, ele já sabia que hoje nós estaríamos aqui nesse congresso. Ele sabe, e lá atrás, vou botar no passado, ele já sabia que como você chegou aqui hoje. Ele já sabia o que eu iria passar. Eu não vou falar aqui a idade de ninguém, né, pastor Sérgio? Mas vou falar a minha, porque eu posso. Né? Ele já sabia o que eu iria passar nos meus 52 anos de idade. Desde a formação lá do ventre da minha mãe, desde quando eu nasci, do primeiro grito, do primeiro bater do coração, de cada enfermidade, de cada processo, de cada dificuldade, de cada alegria, ele já sabia o que iria acontecer comigo. Então, eu estou provando para você que Ele te ama antes mesmo de tudo se iniciar. Tu está entendendo o que Deus está falando contigo? Ele está dizendo assim, não te preocupa não, porque nesse negócio quem está sou eu. Ele está dizendo assim, olha, não te preocupe não, porque se uma porta fechou, eu vou abrir 10 para você. Ei, não te preocupe não, porque se o médico disse que não tem mais jeito, ele não sabe nada, porque eu sou o teu médico particular. É ele que está dizendo aqui, neste lugar. Não foi decretado, é? Hã? Aquela tua causa lá, o juiz ainda não assinou? Ele está dizendo assim, ó, não te preocupe não. Eu vou te dizer por que ele ainda não assinou. Eu vou te dizer por que aquela autoridade, aquele juiz, aquele desembargador, quem quer que seja, ainda não assinou a tua causa. Eu vou te dizer agora. Porque o Espírito Santo de Deus está me falando. Eu não preparei isso aqui agora não, viu gente? O meu esboço está ali em cima, que eu não estou nem usando. Agora é o Espírito Santo de Deus que está falando. Deixa eu te dizer uma coisa. As autoridades foram constituídas por Deus. E quando ele colocou esse juiz, esse desembargador, carne de pescoço, desculpe aqui o termo muito pesado, que ainda não assinou a tua causa, eu vou te dizer por quê.
Primeiro, porque Ele tem um de melhor para você. Segundo, Ele está te preparando para receber a vitória. Aleluia! Porque me desculpe, irmãos, por favor, eu não estou aqui querendo falar mal de ninguém, mas eu tenho certeza que muita gente conhece o que eu vou falar. Tem gente que canta o hino da vitória, recebe a vitória, não cumpre o voto que fez e ainda vai embora e some da igreja. É assim ou não, pastor? Se eu pedir, acho que até as crianças vão dizer assim, eu conheço alguém assim. Então Deus está te preparando para você receber a tua vitória. Quando você pensar que vai ser querido, prepara para dar um glória agora, porque Deus está falando contigo. Quando você pensar que vai ser o juiz vai assinar e dizer assim, é A mais B mais C mais D, que é igual a Z. Varabaxe cantarabassuriana naia. E muitos não vão entender. Mas não era tudo contrário? Não estava tudo contra? Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi. Que você sozinho com Deus, você faz muita coisa. Que o teu joelho faz muita coisa. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz assim, ó, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Dentro dos princípios de Deus, né? Né, pastor Sérgio? Não, eu quero que ele se separe daquela mulher para casar comigo. Deus não vai fazer isso. Deus, separa ele lá. Não, não vai. Não está nos princípios dele. Só dei um exemplo, tá, gente, para você entender. O que Deus está falando aqui neste lugar. Ora! Ainda tem 2 horas, né, pastor? Tá. Então ele diz assim, olha. Deus amou o mundo de tal maneira. Hoje, estamos no dia 11 de agosto de 2018. Você entrou pelas portas. E o Senhor manda te dizer que o que eu vou fazer ainda por esses dias, tu vai chegar aqui cantando o hino da vitória. Tu vai chegar aqui saltando de alegria. Sabe por quê? Porque nessa noite eu trouxe a Nabaxere Calabassuriana Naia. Te trouxe aqui para decretar a tua vitória. Para decretar aquilo que o homem não pode decretar na sua vida, mas só eu, através do meu amor. No princípio, Jesus veio para quem? Para os judeus. Mas os judeus viraram as costas para ele. E ele falou, faz o seguinte. Falou para os discípulos, chama todo mundo agora. Chama os judeus, chama os gentios, chama todo mundo para a festa. Porque a mesa já está posta. A festa vai ser grande. Tu está entendendo o que Deus está falando contigo, né? Aleluia. Quando ele diz, olha, porque amor, ele está dizendo assim, olha, eu não estou amando só A ou B ou C, uma tribo, uma descendência. Eu não estou amando só o negro, o branco, o gordo, o alto, o bonito. Não, eu estou dizendo que eu amo a todos que estão aqui nesse lugar. Deus deu o maior exemplo para nós. Porque diz assim, ó, ele amou o mundo de tal maneira. Ele está dizendo assim, ó, de tal maneira, é que é de uma maneira, pastor Sérgio, que não tem como ser explicado. Pode chegar aqui, pastor Sérgio, só pode convidar o maior pregador da face da terra. Ele não vai conseguir explicar o que é o amor de Deus para nós. Sabe por quê? Só por causa dessa expressão, de tal maneira. Se eu chegar assim, olha, querido, fala para o irmão, como é que é o seu nome? Paulo Sérgio. Irmão Paulo, olha,
vai fazendo assim. Dobra para a direita, dobra para a esquerda. Aí quando o senhor chegar ali na frente de tal maneira, aí você vai falar, pastor Júlio, mas como é que é de tal maneira? Tem explicação de tal maneira? Não tem. Então ele está dizendo assim, olha, não tem como ninguém explicar o meu amor por vocês. Aí eu vou encerrar agora. Que ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Apocalipse 13, 8, capítulo 13, versículo 8, diz que a morte de Cristo já estava prevista antes da fundação do mundo. O que tu está querendo dizer com isso, pastor Júlio? Que lá no céu já tinha uma agenda para a morte de Deus, de Cristo. Já estava agendado. Por isso que lá no capítulo 13, no versículo 1, ele diz assim, olha, sabendo que estava chegando a hora, ele já sabia. Você não entendeu, né? Deixa eu te dizer, o Senhor já sabe a hora que vai decretar a vitória na tua vida. O Senhor já sabe a hora que vai te curar. O Senhor já sabe na hora que vai assinar aquele contrato. O Senhor já sabe a hora que Ele vai fazer aquela sociedade e vai dizer, pode fazer, porque eu estou na frente desse negócio. Ele já sabia. Agora, é uma via de duas mãos, né? Vai e volta. Por que eu estou falando isso? Porque para você, através do amor de Deus, ganhar o céu, a eternidade, tem uma condição. E qual é a condição, pastor Júlio? Para que todo aquele que nele crê. Então, para você cantar um hino da vitória, tu tem que crer. Para você chegar onde você quer chegar, você tem que crer. Porque não adianta você ser uma coisa aqui dentro e lá fora você outra. Não adianta você ser uma coisa aqui na igreja e em casa, com teu marido, com tua mulher, com teus filhos, você ser outra coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Logo, logo, a máscara cai. E logo, logo vão saber quem é você. Então eu vou te dar um conselho. Foi morte de cruz, não foi? Isaías 53, 5, né? Diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados, né? Se fez pecador por nós. Aleluia! Ele que era imaculado, limpinho, puro, branco, alvo, mais que a neve, se fez sujo por causa de mim e de você. Morreu morte de cruz. Sofreu, agonizou, ficou triste, angustiado, né? Foi cuspido, bofeteado, furado. Meu Deus, foi isso tudo por causa de mim e de você. Sabe para quê? Para que você seja livre para o adorar em espírito e em verdade. Você pode ficar de pé, por favor? Oh, já chegou. Já chegou, já chegou, já chegou. Já chegou bem na hora. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu não sei se posso, pastor Sérgio. Eu não quero quebrar a liturgia da igreja porque eu não conheço. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora. Você quer ser revestido do amor de Deus?
Não se preocupa se você veio aqui sozinho hoje. Pastor, a minha esposa não veio, meu marido não veio. Se preocupe com isso não. Que o louvor diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos uma família, a família de Cristo. A família que vai morar no céu. E eu pergunto novamente, você quer ser revestido deste amor? Eu não sei como está a tua família hoje. Talvez o teu nome não esteja nem aqui nesse mural. Talvez você tenha dito assim: pastor, eu não vou nem colocar meu nome ali, porque o nome da minha família, porque está tão difícil, está tão ruim. Lá no versículo 12 de Colossenses, ele diz assim, olha, revesti-vos, porque nas entranhas, uma palavra estranha para estar ali nesse texto, né, pastor Sérgio? Você vai entender o que eu vou dizer, preste atenção. E eu questionei, falei, por que entranhas? Por que essa palavra estranha está aqui, né? Poderia ter sido usado outra, e eu já vou usar a que eu pensei. Porque naquele tempo, os gregos pensavam que o ponto central do nosso sentimento estava nas nossas entranhas, nos nossos intestinos. Por isso que Paulo escreve assim, ó, nas entranhas, porque ele precisava falar com a mesma língua dos gregos, para que eles pudessem entender a mensagem. Mas qual é o centro dos nossos sentimentos para nós? É o coração. Olha quantos corações tem ali. O Senhor está dizendo assim, olha, não te preocupes, porque estou entrando dentro da tua casa. Estou entrando nos corações. Estou renovando as alianças hoje. As alianças que foram quebradas, as alianças que foram trincadas, eu estou renovando hoje. Eu não renovo só a aliança material, não. Eu renovo a aliança espiritual. E a aliança espiritual está dentro do coração através do Espírito Santo de Deus. Você quer ser revestido desse amor? Me permita, pastor Sérgio. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vem. Fique com medo não. Se alguém não vier que está do teu lado, é porque está muito bem. E glória a Deus por isso. Eu vou dizer para você uma coisa. Graças a Deus, na minha vida está tudo bem. Mas se alguém me chamasse, eu viria também, pastor Sérgio. Porque eu quero que permaneça tudo bem. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz assim, olha, que Satanás trabalha 24 horas para nos destruir. Então, se está tudo bem, eu vou vir para que tudo continue bem. Amém? Chega mais para frente, por favor. Glória a Deus. Tem um anjo na porta da tua casa. Com uma espada de fogo desembanhada. E o Senhor diz assim, não te preocupes. Porque quem cuida de ti e daquele lugar sou eu. Naquele dia em que tu falaste comigo, em que tu chorou aos meus pés, o Senhor diz assim, eu dei ordem
aos meus anjos ao teu respeito. O Senhor diz assim, olha, não te preocupes mais. Durma até as 10 horas da manhã. Chega de noites em claro. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. O Senhor está dizendo, entregue nas minhas mãos hoje. Entregue nas minhas mãos, porque sou eu que decreto. E eu vos chamei aqui hoje para dizer que meu amor é imutável. O meu amor não muda. Que eu trabalho conforme o meu querer e a minha agenda. Eu não vou chegar antes nem depois na tua causa. O Senhor diz assim, entro eu dentro da tua casa hoje, lá, e já começo a organizar tudo. Já estou organizando tudo lá dentro da tua casa. Eu estou tirando aquela geladeira que está lá no teu quarto e estou botando na cozinha, porque o lugar dela é na cozinha. Esse sofá de 3 e 2 lugares que está na cozinha, eu estou botando na sala. Porque lá é o lugar deles. Talvez você esteja dizendo aí, Pastor Júlio, eu só acredito vendo. Mas eu vou te responder assim, olha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele diz que vai fazer, Ele faz. Então o Senhor está colocando tudo no seu devido lugar. O Senhor está dizendo assim, olha, aqueles utensílios que estão lá na varanda. Varanda é sinônimo de do lado de fora. Isso é mistério, irmãos, presta atenção. Fica com os olhos fechados, mas ligado no que Deus está falando aqui. Varanda é do lado de fora. E o Senhor está dizendo assim, olha, tudo aquilo que está lá do lado de fora é para ser jogado fora. Porque não presta mais para você. Mas pastor Júlio, eu gosto tanto daquela cadeira. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, joga fora porque eu vou trazer tudo novo. Eu vou repetir. Ele vai trazer tudo novo. Pastor Júlio, ele levou a roupa toda. Já está lá morando com a outra. Eu vou repetir. Ele vai fazer e vai trazer tudo novo. O Senhor está dizendo, continue amando-o como ele é, porque ele é teu próximo. O Espírito Santo de Deus diz assim, olha, estou aqui reconstruindo lares, famílias, casas. Estou renovando alianças aqui nesse lugar. Pastor Júlio, não é meu marido, não é minha mulher o problema é o meu filho. Está lá fora, vivendo no mundo das drogas. Deixa eu te dizer uma coisa.
Deixa eu te dizer uma coisa. Filhos que são regados com lágrimas. Vou repetir. Filhos que são regados com lágrimas. Eita, raba, checanta, raba, suriana, naia. Filhos que são regados com lágrimas. Presta atenção. São filhos que serão futuros pastores, missionários, levitas, serão aqueles evangelistas, aqueles que estarão pregando a palavra do Senhor. Filhos regados com lágrimas não são filhos chamados para a morte, mas sim para a vida. Pastor Júlio, tem final de semana que eu nem sei onde está. Não te preocupe, meu irmão. Que o anjo do Senhor sabe onde ele está e está cuidando dele. Aleluia! Ele está aqui nesse lugar. Começa a abrir teu coração nessa noite. O Senhor está dizendo, abre o teu coração e fala comigo. Ele te trouxe aqui hoje, foi num congresso de casais, mas ele te trouxe, na verdade, foi para falar contigo. E ele quer ouvir a tua voz hoje. Ele quer ouvir a tua voz, mulher, fala com ele. Fala com ele, abre o teu coração e coloca nas mãos do Senhor. Abaxecantarabanaia. Não te preocupes, porque sou eu que estou agindo. O agir é meu, o trabalhar é meu, a transformação é minha. Arabaxecantarabachai. Aproveite o louvor para falar com o Senhor. Oh, meu Deus. Tudo está contra, tudo está difícil. Mas Ele está aqui contigo. Fale com o Senhor.